Eu preciso confessar uma coisa. Em 2022, em uma das maiores crises do mercado cripto, eu comecei a investir. E o motivo não foi coragem, foi porque eu trabalhava com isso e senti que eu precisava aprender mais. Hoje, depois de anos nesse mercado, eu posso te dizer, a maioria das pessoas que te incentivam a investir em criptomoedas podem estar te jogando numa armadilha. Nesse vídeo eu vou te dar a minha sincera opinião e baseado na minha experiência. E te mostrar porque eu acho que sim, o Bitcoin é um ótimo investimento. Mas todas as outras criptomoedas, provavelmente elas não são para você. Oi, gente! Eu sou a Laura Pietra, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Aqui eu falo sobre finanças, autodesenvolvimento e negócios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa comunidade. Bom, eu comecei a escutar sobre criptomoedas ali em 2020, 2021, que estava começando a surgir esse assunto porque teve uma valorização do Bitcoin. Ali em 2020, 2021 foi uma época muito boa para o mercado. Foi a primeira vez que o Bitcoin alcançou um valor bem considerável. Mas ali, sinceramente, eu não tinha dinheiro para investir, mas já fiquei ali curiosa sobre o assunto. Até que em 2022 abriu uma vaga dentro de um banco para uma área específica que era de criptomoedas. E eu resolvi entrar porque era um assunto que eu estava muito afim de estudar e achei muito interessante. Eu queria saber mais sobre isso. E quando eu vi que um banco estava abrindo uma área específica para isso, eu falei, nossa, isso aí tem muito potencial. Só que assim que eu entrei, a coisa ficou feia pro mercado cripto. Começou a rolar várias quedas e um momento bem crítico pro mercado. Só que é como falam, quando um mercado tá em baixa, tá com medo extremo, as oportunidades também moram ali. Então, mesmo com esse cenário, assim que eu entrei no banco, eu resolvi começar a investir. Então, eu não entrei na euforia, eu entrei realmente para aprender como funcionava. Eu acreditava que se eu tava trabalhando com isso, eu precisava participar ativamente até para poder explicar para os investidores como funcionava realmente. E quanto mais eu estudava, mais entusiasmada eu ficava com o mercado. Tinham pessoas do mesmo setor que eu, que apesar de indicar, eles não investiam. Eles conheciam muito sobre o mercado, mas eu acho que a teoria aliada com a prática tem muito mais força, né? E nessa visão de alguém que estava dentro de uma instituição e também como investidora, isso me gerou algumas perspectivas que eu preciso compartilhar com você. Se você não conhece nada sobre criptomoedas, eu preciso te trazer uma divisão aí. Que existe o Bitcoin e existe as outras criptomoedas, que são chamadas de altcoins. O Bitcoin, ele é visto cada vez mais como uma reserva de valor digital. Ele é até chamado de ouro digital. Ele não depende, ele não tem alguém por trás, uma instituição, um CEO, que possa de maneira direta manipular ele. Por isso que ele é chamado de descentralizado. E ele tem ganhado tanta força nesses últimos 16 anos porque ele é baseado no sistema de escassez. Ele tem um limite fixo de 21 milhões de unidades. E isso faz que ele tenha uma certa proteção contra a inflação. Já que as moedas comuns, como o real, o dólar, o euro, os governos, eles podem imprimir mais dinheiro e que acabam desvalorizando as nossas moedas. E depois de 2008, da crise forte que teve nos Estados Unidos, o Bitcoin foi criado para prevenir esse tipo de desvalorização e manipulação de mercado. E isso tem feito ele ganhar muita força, tanto que a gente pode ver que esse ano ele bateu a máxima histórica dele e hoje em reais ele está valendo mais de 600 mil. E até 2023, ali 2024, ele era considerado ainda um ativo muito especulativo, até o mundo institucional começar a olhar e validar realmente o Bitcoin. Então, uma grande empresa americana começou a investir muito forte em Bitcoin, além de outras. Depois de uma disputa enorme, foram aceitos ETFs de Bitcoin, e isso foi trazendo mais visibilidade e mais dinheiro para o Bitcoin e para as outras criptomoedas. Até então, quem estava ganhando realmente validação era o Bitcoin. Todas as outras criptomoedas eram consideradas muito especulativas. E por que elas são especulativas? Porque elas são projetos de tecnologia. Por trás dessas altcoins existem empresas, existem startups, existem pessoas criando um ecossistema. E apesar de parecer muito inovador e bom, a maioria dessas empresas falham. Só que como elas começam a ganhar hype e a atrair investidores, elas vão chamando atenção e assim vira uma cascata. Vai chamando cada vez mais investidores e na hora de cumprir com as inovações que elas estão propondo ali,
a maioria não consegue. E aí os grandes tubarões dessas criptomoedas, eles vendem tudo e saem do projeto. E a criptomoeda começa a despencar, deixando várias dessas milhares de pessoas que acreditaram sem dinheiro. E esse é um tipo de investimento que você tem que estar totalmente imerso, para você ter entendimento de entrar e sair. Só que a maioria das pessoas não tem esse tipo de conhecimento tão aprofundado de ciclos de mercado e movimentações do gráfico. Então, depois de trabalhar mais de 2 anos com esses investidores e também investindo há mais de 3, eu posso te dar absoluta certeza que as pessoas que investem em altcoins mais perdem do que ganham. Ao invés de sair quando a criptomoeda dá um pouco de lucro e se proteger nessa valorização, ela fica escutando diversas outras pessoas falando que a criptomoeda vai para a lua e que está muito próximo daquele ciclo de mercado que vai todas as criptomoedas vão valorizar, e esse investidor fica nessa esperança de valorização. E quando passa o tempo, vai passando, percebe que não está se valorizando, tá caindo, na verdade, essa pessoa vai lá e vende, com medo de perder todo o dinheiro que investiu. Aqui eu não tô falando que todas elas não prestam, só que minimamente, para ter uma chance de retorno de algo mais sólido, você precisa entender como esse ecossistema vai funcionar aí a um curto, médio prazo. Então, é um jogo que não é para qualquer investidor. Eu tenho um amigo que ele saca muito de criptomoeda, assim, ele vive e é apaixonado pelo mercado. Então, sim, ele consegue ter bons resultados, mas tem hora que ele também perde dinheiro. É alguém que já estuda há muitos anos e está muito por dentro. Outra coisa é você querendo fazer uma rentabilidade a mais, mas não entende muito sobre o mercado. O maior risco nem sempre é o ativo, e sim o seu comportamento. Ainda mais que essas criptomoedas, a volatilidade delas é muito mais alta. Então é difícil você não entrar em pânico, você investir ali R$ 1.500 e de um dia para o outro seu patrimônio cair 50% e você vê tudo aquilo virar R$ 750. A maioria das pessoas que entram nesse mercado, eles não entendem muita coisa sobre investimentos, mas eles acham que ali eles vão ganhar dinheiro fácil. E ficam brincando de trader. E aí quando você vai ver os dados, essas pessoas perdem o dinheiro. 90% dessas pessoas perdem o dinheiro. E falando da minha experiência pessoal, eu tive muito mais resultado com Bitcoin do que qualquer outra criptomoeda. E olha que eu estava ativamente dentro do mercado. E por estar dentro do mercado, eu consegui sim valorizações, mas eu também tive momentos que eu perdi dinheiro. No final das contas, com certeza eu ganhei mais dinheiro do que eu perdi. Mas analisando de uma forma racional e de como eu quero lidar com as minhas finanças, hoje em dia eu não tenho mais tempo para estar sempre olhando o mercado e cada movimentação para saber a hora certa de vender. E depois de olhar para o último ciclo, você vê que a maioria das criptomoedas, elas não se sustentam por si só. Hoje a minha estratégia não é mais olhar para essas criptomoedas, apenas Bitcoin. Ele é com certeza um ativo que eu quero continuar mantendo na minha carteira. Já as outras criptomoedas têm que ter atenção. É um gasto de energia que para pessoas comuns nem sempre é inteligente. E a gente fala ainda de outro desafio, que é a questão da segurança. Para você investir em Bitcoin e esses Bitcoins serem realmente seus, você precisa fazer a autocustódia, que seria você ter uma carteira, seja ela física ou digital, onde você guarda eles lá. Só que isso envolve um certo risco. Você sendo o seu próprio banco, você corre o risco de alguém te hackear, de você perder a senha da sua carteira. E aí você não pode ligar para alguém que trabalha no Bitcoin ou na criptomoeda para ver se consegue recuperar isso para você. Não é assim que funciona. Se você perdeu, já era. E a maioria das pessoas não estão preparadas para serem seus próprios bancos. E você pode pensar, eu não vou perder a senha, ninguém vai me hackear. Só que hoje em dia os golpes, eles estão tão perfeitos que é difícil você não cair nisso. E existe o outro meio, que é você guardar nas corretoras. É muito mais prático e fácil para você acessar esses criptoativos. Só que aí eles não são realmente seus. Se a empresa for hackeada ou tiver alguma restrição de justiça que você não possa acessar os seus bens, isso aí é bloqueado. Só que isso também não é tão fácil de acontecer, já que hoje uma corretora ou um banco, eles têm um processo de segurança muito grande. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, na minha opinião, se você quer investir em cripto e ainda não tem domínio do mercado, como funciona, você sim tem que estar dentro de uma corretora. Agora, se você for aprimorando seus conhecimentos, acreditar fielmente que você pode tomar conta das suas criptomoedas, do seu Bitcoin, você começa a assumir aos poucos esse controle. Ou até deixando metade com você e metade em alguma instituição. Eu acredito que, na minha opinião, essa é a forma mais equilibrada, porque você não corre o risco de perder todo o seu investimento. Então, a minha conclusão final:
na minha experiência, o que eu vi de mercado, o que eu vi de comportamento de outros investidores, eu vejo o Bitcoin como uma ótima oportunidade de investimento a longo prazo. Quando você olha para o real, para o dólar, essas moedas que se desvalorizam e o nosso dinheiro perde força, eu acho que sim, o Bitcoin pode ser um meio para você ter uma certa proteção sobre isso. Já as outras criptomoedas eu não recomendo para quem não tem tempo de se aprofundar no mercado ou estômago para segurar a volatilidade. O risco de você sair na desvantagem é muito grande. Você precisa estar constantemente olhando para o mercado. E hoje que eu não trabalho mais integralmente olhando esse mercado, eu prefiro seguir investindo só em Bitcoin e as outras moedas eu descarto. Tem as stablecoins, que são um terceiro segmento disso aí, uma separação. Mas se você quiser saber mais sobre isso, eu falo em outro vídeo. Mas, dando um contexto geral de Bitcoin e outras criptomoedas, eu acredito que essa é a minha opinião, baseada em tudo que eu vi e no meu perfil de investidor também. Você precisa ter cuidado com esse tipo de investimento. Às vezes vale você ir por um lugar mais seguro e a longo prazo do que ficar tentando esses ganhos rápidos, que na maioria das vezes você vai mais perder dinheiro do que ganhar. A maioria das pessoas querem ganhos milagrosos, mas se você fizer o básico e por um longo prazo, pode ter certeza que vai dar mais resultado do que você tentar estratégias isoladas pensando em grandes ganhos. O mundo dos investimentos é cheio de oportunidades, mas ele também é cheio de armadilhas. E não pense que quem vai perder dinheiro são os grandões ou donos dessas criptomoedas. É quem é uma pessoa comum que só está pensando em diversificar o seu patrimônio. E agora eu quero saber sobre você. Você já investe em cripto? Qual é a sua maior dúvida ou medo em relação a isso? Fala aqui nos comentários que eu vou adorar ler e ter essa troca com você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo, viu? Um beijo!